Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, igreja eleita do Senhor Jesus, mais uma semana nós estamos com a segunda lição do terceiro trimestre e, diga-se de passagem, é uma bela lição. Nós temos muito que aprender e Deus é o primeiro interessado em nos ensinar. Então, a lição dessa semana fala sobre o reino dividido, Jeroboão versus Roboão ou Roboão versus Jeroboão. O texto base para essa lição está escrito em 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Depois pulamos para o versículo 13, 14, 26 até o 29. É uma leitura extraordinária. Eu não vou, como sempre, eu não vou ler todo o contexto, porque de certa forma também a gente vai dissertar sobre esse assunto aqui nesta noite. Aliás, nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, neste dia, eu não sei se é de tarde, qual é o horário que você está escutando. Mas queira Deus que você esteja realmente interessado, não somente de aprender e guardar para si, mas para transmitir também de alguma forma. Não existe nenhuma utilidade de um objeto quando você só tem perspectiva de si mesmo. Tipo, você compra um carro, você não compra o carro somente para você. Existe também a finalidade de compartilhar de alguma forma com o próximo. Aí a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada e também não se pode pegar uma lâmpada e esconder debaixo da cama, mas coloca no velador para que todos sejam beneficiados. Então, o conhecimento que você adquire lendo os livros, lendo a palavra, acessando o YouTube, acessando outras plataformas para obter conhecimento, não deve ficar somente para você. Você tem que repassar da melhor forma possível e é assim que Deus se agrada. Bom, o texto da lição se encontra em Provérbios, capítulo 19, e versículo 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática, ela diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. E aí, a leitura diária, que é sensacional, vale a pena ler, meditar em cada ponto desta lição. Extraordinário, eu amei esta lição. Né? É uma lição muito, muito boa, é uma lição ótima, né? Até cogitaram coisa aí contra o autor desta lição, discordando de algumas coisas aí, os irmãos provavelmente já sabem, mas o conteúdo dessa lição, a igreja precisa ouvir e colocar em prática. Que Deus seja louvado. Bom, irmão, então o reino dividido, Jeroboão versus Roboão. E aqui eu tenho que eu vou começar de trás para frente, porque é a forma que eu acho que será melhor entendida, embora os objetivos da lição ele esteja elencado assim. O primeiro objetivo é elencar as principais causas da divisão do reino. Apresentar as falhas, o segundo objetivo, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. E terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Bom, eu quero começar mostrando o pano de fundo disso aqui. Espero que você entenda com a ajuda de Deus. Roboão, a gente sabe que ele era filho de Salomão. Porém, Jeroboão, ele era uma pessoa que não era da linhagem real. Ele era um servo de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, se você leu aqui, 1 Reis 11, 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita,
de Zereda, servo de Salomão. Então ele era servo de Salomão, não era, vamos falar numa linguagem mais popular, ele era um Zé Ninguém, né? Ele não tinha linhagem real. Mas o Jeroboão, ele era uma pessoa aguerrida, era uma pessoa que chamou a atenção de Salomão quando ele ainda vivia. Não quero que os irmãos confundam Salomão com Roboão. É só o pano de fundo para que os irmãos vão entendendo a história. Então, Salomão, ao ver a bravura, Salomão, ao ver a garra daquele homem, promoveu ele, colocando ele como encarregado da casa de José. Vamos ler aqui o versículo 27. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, ele era um varão valente, como o texto em si já diz. E ele era tão aguerrido que eu penso que o texto me leva a meditar sobre essa questão de que ele era um homem que tinha opinião. Era uma pessoa que não tinha medo, por exemplo, de discordar ou de concordar. Porque o texto fala que chegou um momento que ele discordou de Salomão, quando ele estava edificando a torre Milo, que era uma das áreas de Jerusalém. Para essa edificação, Salomão teve que, tapar algumas aberturas da cidade de Davi. O que, até naquele contexto, a cidade de Davi era para o povo, assim como é ainda hoje, tanto para a arqueologia como para todo mundo, a cidade de Davi era muito importante. E o Jeroboão, ele discorda de Salomão, e eu imagino, o texto me leva a crer que ele ficou completamente indignado com aquela situação. Por quê? Acho que eles começaram a perceber o desvio de Salomão, né? Já de longa data. Salomão aumentou o imposto do povo. Salomão não era bonzinho não, irmãos. Salomão não era bonzinho não. Aumentou o imposto do povo, botou o povo debaixo de escravidão, em trabalho praticamente forçado, para construir o templo do Senhor, o palácio, para construir. O negócio de Salomão foi construção. Acho que era a ilha de Macedo. O negócio dele era construção. E o Jeroboão discordou, né? Ele discordou. No que ele fica assim indignado, veja o que o versículo 27 diz. 1 Reis 11, 27. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Então, com isso que, na visão de Jeroboão, Salomão não deveria ter feito aquilo. É tipo assim, é uma coisa prejudicando a outra. Você quer construir? Construa. Jeroboão não estava contrário à construção. Salomão estava contrário àquilo que ele havia destruído para edificar outra coisa. Então isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando uma coisa não prejudica a outra. Tá entendendo? Bom, nessas idas e vindas, Jeroboão, Deus marca um encontro com Jeroboão através do profeta Aías. Por que eu digo que Deus marca? Porque não há acaso para Deus. Ou há acaso? Não há acaso para Deus. Veja o versículo 30. Cadê aqui? O versículo 29 diz assim, 1 Reis 11, 29. E sucedeu, pois, que naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova.
e sóis estavam os dois no campo. Quando Jeroboão, eu acredito, saindo do trabalho, largando do trabalho, alguma coisa do tipo, o profeta Aías profetiza para ele que assim como aquela roupa nova foi rasgada em 12 pedaços, e 10 pedaços deu a Jeroboão, Deus estava dizendo por meio daquela simbologia que ele seria rei de Israel e reinaria sobre 10 tribos de Israel. Quando Salomão soube disso, botou o pé atrás de Jeroboão. Pensa que Jeroboão gozava de muita simpatia do povo, de admiração, sabe, de respeito. E ele fugiu para o Egito, até a morte de Salomão. E aí, veja o que é que diz o versículo 30. 1 Reis 11:30. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então veja, ele fugiu para o Egito, ficou lá para não morrer. Salomão ainda vivia, óbvio. O versículo 40 fala que ele ficou até a morte de Salomão. 1 Reis 11:40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão, até que Salomão morreu. Agora veja o capítulo 12 de 1 Reis e versículo 2. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram com Roboão, dizendo: bom, quando Salomão morreu, o povo manda chamar ele, diz: ó, vem-te embora que Salomão morreu. Aquele que procurava a tua vida, ele morreu. Então, quando Roboão volta, ele volta com o povo quando Jeroboão, porque o nome é muito parecido, Jeroboão e Roboão, não confunda. Jeroboão é o que fugiu, né? Que Salomão queria matar. Quando ele volta sabendo que quem era o rei era Roboão. Ele não vem se intitulando, dizendo que era rei, mas ele vem conversar com Roboão para que Roboão diminuísse o cargo, os impostos, a escravidão que o pai dele havia submetido. Porque o povo estava achando ruim, estava lá só por respeito a Salomão. Então, e ele dizendo que se Roboão, na verdade, entendesse e considerasse as suas palavras, o povo serviria a ele sem problema nenhum. Aí o que é que Roboão faz? Diz: tudo bem, ide e voltai ao terceiro dia. Aqui, ó, o versículo... Cadê? O versículo 10. No versículo 10 não, versículo 5. E ele lhe disse: ide vós até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Roboão, ele fez uma coisa correta. Qual foi a coisa correta? Ele foi consultar os seus conselheiros. Os irmãos sabem muito bem que um governante, um imperador, um rei, ele nunca governava sozinho, entre aspas. Ele tinha seus conselheiros, geralmente eram pessoas idosas, pessoas muito experientes, pessoas que já tinham passado por quase todo tipo de circunstância da vida. E em momento oportuno, porque o rei não sabia de tudo, então tinha aquelas pessoas, seus conselheiros, que eram especialistas naquela área e aconselhava. Se a gente vê, eu marquei até aqui para você se aprofundar mais, por exemplo, em Esdras 7:14, 15 e 28, fala sobre os conselheiros de Artaxerxes. Em 1 Crônica 13:1, fala sobre os conselheiros de Davi.
em Isaías capítulo 19, versículo 11, fala sobre os conselheiros de Faraó. Então, assim, sempre ele tinha um conselheiro para o ajudar em momentos difíceis. Daniel, por exemplo, foi um dos lá na Babilônia, de Nabucodonosor. Então, ele fez uma coisa certa. Aqui o versículo 6 diz: e teve o rei Roboão, estou lendo 1 Reis 12, 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estava na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Aí os anciãos responderam, e eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe falarem boas palavras, todos os dias serão teu servo. Foi o que aconselhou os anciãos, né, os sábios. Irmãos, eu vou gravar o vídeo em parte 1 e parte 2, tá bom? Daqui a pouco eu volto, Deus abençoe. Vamos continuar, não sai daí. Olhe o próximo vídeo, irmão, porque é importante. Deus abençoe, daqui a pouco eu volto.